Deus abençoe a vida de vocês. Sabe uma coisa que o Espírito Santo tem nos falado, tem nos direcionado, muito interessante, que seria bom a gente ter isso dentro de nós. Como ensinar uma pessoa a nadar se ela está morrendo afogada? Essa frase, há algumas semanas, Deus ele tem nos mostrado como a gente está realizando mais o culto no domingo, e ao longo da semana nós só realizamos mais trabalho online por enquanto. A gente sabe que lutas, dificuldades e problemas todos nós enfrentamos. E diante dessa situação aí entra um pouco do que a gente ensinou semana passada. A súplica, ela precisa acontecer, precisa ser realizada. Então, no domingo nós vamos realizar não só a mensagem, que é a base, que é o fundamento para a nossa vida. Cuidou da sua comunhão com Deus, toda a sua vida ela vai acabar frutificando por conta dessa comunhão. Mas a gente sabe de lutas e dificuldades que todos enfrentam ao longo da semana, na vida, com a família, pessoalmente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos realizar sempre no domingo a oração do poder. O que é a oração do poder? A oração onde a gente vai pedir a Deus um milagre, a oração onde nós vamos apresentar a Deus as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas, os nossos problemas. Começar já a semana clamando por esse poder, porque tem questões que fogem o quê? Foge ao nosso controle. A gente não sabe como resolver, a gente não sabe como solucionar. Então nós vamos apresentar a Deus. Quem está online vai colocando nos comentários todas as suas lutas, dificuldades, guerras, batalhas que você está vivendo. E você que está aqui presencial, você vai falar com Deus. Você vai apresentar o nome de um familiar, de um ente querido, de um problema que você não está conseguindo resolver. Um problema que fugiu do seu controle. Então, domingo, nosso culto de celebração vai ter sempre a oração do poder e, é claro, a palavra. Porque depois que a gente resgata a pessoa que está morrendo afogada, aí nós precisamos ensinar ela a nadar nesse mundo onde sempre vai ter uma tempestade. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos falar com Deus nesse momento, em nome do nosso Senhor Jesus. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória, de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti. E na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória, de ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti. Na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me
sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Meu socorro, fala para Jesus. Meu socorro vem de ti, na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, pois tua destra me tem sustentado. Agora você vai falar para Deus sobre todos os problemas, as situações, sejam pessoais, sejam na família, tudo aquilo que você está passando, que você está vivendo, que está tirando a sua paz. Fale para Deus, apresente a Ele, porque é dele que vem o nosso socorro. Então vem, meu Pai, vem, meu Deus, nesse dia, nesse culto, atender a nossa súplica, atender a nossa oração, porque, meu Pai, nós necessitamos do teu poder. Conte para Ele aí agora sobre as suas lutas, sobre as suas batalhas, sobre os problemas que você está enfrentando, sobre as dificuldades que você está vivendo. Fale para Deus aí agora. Fala para Ele que você não suporta mais, que você não aguenta mais. Conte para Ele nesse momento. Fale para Deus em o nome do Senhor Jesus. Apresente a Ele aí agora. Para Deus aí agora, tudo aquilo que foge ao seu controle, tudo aquilo que a sua mão não tem sido capaz de resolver. Ah, meu Pai, atende a nossa oração, atende, porque nós precisamos do teu poder. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma doença, se você tem uma dor, uma infecção, uma inflamação, que você agora fale para Deus: meu Pai, eu estou sentindo dores, eu estou passando por um problema difícil, eu não suporto mais, a alma está aflita, a alma está, meu Deus, às vezes desesperada, e nós clamamos pelo teu poder. Se essa pessoa está morrendo afogada, diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma dificuldade, salva, meu Pai, essa pessoa agora. Salva este homem, salva esta mulher, salva esta pessoa que precisa deste socorro, que precisa desta ajuda. Fala para Deus: meu Pai, retira do meu corpo esse espírito de enfermidade, essa doença, essa dor, esta infecção, esta inflamação. Retira, meu Pai, da alma desta pessoa. Às vezes a doença que ela carrega é uma doença emocional, ela já não consegue mais dormir, esta pessoa já não tem mais paz, está tentando buscar, meu Pai, nos vícios, nos remédios, está tentando buscar um refúgio, mas nada tem sido suficiente diante dessa situação. Então salva, socorre esta pessoa agora. Ah, meu Pai, nós clamamos porque sabemos que só o Senhor é Deus, e que todo mal que tem afetado esta vida, que tem afetado essa família, fale o nome do familiar, fale o nome do ente querido, fale o nome da pessoa que você quer entregar nas mãos de Deus aí agora. Ah, meu Pai, socorre essa casa, socorre essa família, porque, meu Pai, tem momentos da nossa vida que nós não temos
ninguém, nem que a gente pode ligar. Às vezes essa pessoa enfrenta o problema, pega o telefone e começa a pensar: para que eu posso ligar nesse momento de dificuldade? Para quem que eu posso mandar uma mensagem agora? Essa pessoa vai poder me ajudar. E quando ela olha, meu Deus, ela não tem ninguém ou quase ninguém que pode fazer isso por ela. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor não está ocupado que não possa nos ouvir. O Senhor jamais despreza o nosso contato. Tem gente às vezes que se ligar, a pessoa nem responde, nem atende, manda uma mensagem, nem visualiza. Mas o Senhor não despreza o nosso contato. Então nós apresentamos a Ti, meu Pai, todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas, e precisamos do Teu poder, precisamos do Teu socorro, do Teu auxílio. Então vem, meu Pai, vem e traz a paz diante de tantas lutas que essa pessoa tem enfrentado. Ah, meu Deus, o Senhor nos incomodou há várias semanas. Como ensinar a nadar quem está morrendo afogado? Primeiro, tira essa pessoa dessa situação, para que ela possa aprender mais e mais de Ti. E nós temos a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. Isso, levanta o teu rosto, levante as tuas mãos na direção dos céus, porque Deus, Ele ouviu a tua prece, Ele ouviu a tua súplica, Ele ouviu o teu clamor, e tenha certeza que a resposta virá, e virá do céu. Faz forte essa pessoa que estava enfraquecida, levanta, meu Pai, aqueles que estavam caídos, porque meu socorro vem de Ti. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está apegada a Ti, porque Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Fale para o Senhor Jesus, já agradeça a Ele, já agradeça a Ele pela resposta. Como você aprendeu na semana passada sobre a oração, nós oramos, às vezes suplicamos e já agradecemos, porque temos a certeza que a resposta virá. E aquele que crê que a resposta já chegou até você, não importa se agora, se daqui a pouco nós vamos ver os resultados, mas a resposta já veio. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Bem forte as suas palmas ao nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua semana. Você que está em casa, Deus abençoe a sua semana. Cantando. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além.
abençoe a cada um de vocês. Então abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Fala comigo, Senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo. No teu falar. No teu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o teu poder. Sou um simples servo. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos no meu próprio coração. Arrependido venho aqui pedir ajuda. Vem, escuta e responde essa minha oração. Levanta sua Bíblia aos céus, Espírito Santo. Que essa palavra abra o nosso entendimento, nos dê da tua direção em tudo quanto nós viemos fazer. Guia os nossos passos, ilumina o nosso caminho. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre algo. Hoje é dia de Pentecostes, né? Pentecostes, só para você ter uma noção, foi o dia, 50 dias depois da Páscoa, né? 50º dia depois da Páscoa. O dia onde, em Atos 2, houve a descida do Espírito Santo sobre todos que estavam reunidos no cenáculo, chamado depois cenáculo do Espírito Santo. Só que hoje eu quero falar sobre o barco em alto mar. Bispo, o que o barco em alto mar tem a ver com a mensagem do dia de Pentecostes? Eu estava fazendo um estudo, eu achei muito interessante. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? O povo de Israel saiu do Egito. No 50º dia, Deus fumega no Monte Sinai e entrega para Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Exatamente no dia 50. E Pentecostes, em grego, significa isso, 50º dia. Né? Então, tem tudo a ver. No passado, Deus ele desce no monte, fumegando, uma fumaça toma conta, a glória de Deus naquele monte, e Deus ele dá para Moisés a tábua dos 10 mandamentos naquele dia. Quer dizer, a direção. O que era a tábua dos 10 mandamentos? Era como se fosse um GPS para aquele povo que estava saindo da escravidão do Egito, de como eles teriam que andar e se comportar. E Deus ele falou que a presença dele estaria com aquele povo. Só que agora em Atos 2, depois do Senhor Jesus passar pela cruz, ser levado aos céus, ele disse, lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 26, ele fala que eu irei, mas o Espírito Santo, o Consolador, na nossa versão, na NVT, não fala Consolador. Quer ver? Vamos ler rapidinho? Deixa segura aí em Atos 2. João 14, olha o que diz aqui, é o capítulo anterior, é o livro anterior. Versículo 26 diz assim, ó. Mas quando o Pai enviar, em muitas versões fala o Consolador, aqui fala o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então você vê que o Espírito Santo, e nessa mensagem de hoje eu quero responder 4 perguntas ao mesmo tempo. Eu quero te ensinar quem é o Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo, como ter o Espírito Santo
e o que acontece depois do Espírito Santo estar na sua vida. Então você precisa entender isso. O Deus que desceu no passado, no Monte Sinai, e falou: a minha presença estará com vocês no Pentecostes, no 50º dia, também desceu sobre toda uma população que estava ali reunida a buscá-lo em Pentecostes. Só que naquele momento ele não desceu num monte. Ele não disse: a minha presença estará com vocês. Mas naquele dia a presença de Deus estava neles e não com eles. E há uma diferença muito grande entre a presença de Deus estar com você e a presença de Deus estar em você. Hoje nós temos a oportunidade de termos a presença de Deus em nós e não só conosco. E o Espírito Santo, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós temos que entender que ele é a manifestação de Deus em nós. Então, bispo, quem é o Espírito Santo? Qual o propósito do Espírito Santo? Como ter o Espírito Santo? O que acontece depois de ter o Espírito Santo na minha vida? Primeiro vamos entender o que aconteceu aqui em Atos 2, para você entender um pouco dessa mensagem de hoje, que é muito importante. E por que o tema da mensagem de hoje é o barco em alto mar? Vamos lá. No dia de Pentecostes, versículo 1, todos estavam reunidos num só lugar, quer dizer, unidos em um propósito. É o que a gente está fazendo. Quando a gente se reúne aqui, as pessoas que não podem estar aqui porque estão em outros estados, em outros países, no interior de São Paulo, nós estamos reunidos em um culto. Nós temos que nos reunir. Você vê que se isso não fosse algo orientado biblicamente, então nesse momento o Espírito Santo viria e falava assim: cada um vai para a tua casa. Porque você é a igreja. Você já ouviu isso, né? Que você é a igreja. É uma expressão completamente errada. Por quê, bispo? Porque nós não somos a igreja. O que é a igreja? A igreja é a junção de pessoas, é a união de pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Cada um é um membro do corpo de Cristo. Unidos, nós formamos a igreja. O que é a igreja? A igreja de Cristo é a união de pessoas em prol de cultuá-lo, adorá-lo e aprender, segundo a sua palavra, a vontade dele. Então, esse ajuntamento de pessoas forma a igreja. Então, eles estavam ali reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como o de um poderoso quê? Vendaval. E encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Muita gente fala sobre o batismo com fogo. E um dia eu vou separar uma mensagem para te ensinar sobre isso, porque aqui não fala que foi um fogo que entrou neles. Foi o quê? Semelhante a chamas. Algo parecido. Algo parecido. Não era fogo, mas você vai entender. As chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha,
do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Olha que poderoso que aconteceu nesse dia. Quando Deus desce no Monte Sinai, Deus estava dando para o povo as instruções para uma nova nação. Quando o Espírito Santo ele entra nessas pessoas, ele faz morada nessas pessoas, ele não entra, ele não desce em um lugar, ele desce nas pessoas, ele enche as pessoas do Espírito dele, que é o Espírito Santo. Naquele momento, não se inicia uma nova nação, se inicia a igreja de Cristo na terra. Aquelas pessoas que estavam ali reunidas para adorá-lo, cultuá-lo, estavam ali para aprender da sua palavra, mas começa a acontecer uma coisa poderosa: se espalhar a mensagem do Evangelho. Ali começou a igreja. Que igreja começou ali? Qual é a placa? É a Igreja Vida na Rocha? Que começou naquele dia? Não. É a igreja A, a igreja B, a igreja C que começou naquele dia? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja perfeita? Existe? Não. Mas o que começou naquele dia? A igreja de Cristo começou a ser formada. E começou a ser espalhada uma mensagem. Hoje nós, não adianta, nós cultuamos aonde nós entendemos que a palavra de Deus vai ser pregada sem interpretação pessoal, sem distorções, numa estrutura como o cenáculo do Espírito Santo, como a gente falou até num vídeo que eu acredito que vocês receberam, lá em Isaías 4:10, que nós não podemos desprezar os pequenos começos, que Deus se alegra do início da obra. Então eu acredito que Deus está se alegrando do início da obra. Por quê? Tem estrutura? Não tem. A gente não tem espaço kids, a gente não tem estacionamento. A gente, quando dá um determinado horário, esse espaço é locado, então nós temos que nos retirar porque eles têm que fechar. E tudo bem. Por quê? Porque é o início. É o início, mas quem está procurando, quem não está procurando, é difícil. É difícil aquela pessoa que às vezes diz assim: não, mas eu quero um lugar para estacionar o meu carro. Amém, agora não é o momento. Eu quero um lugar para deixar os meus filhos. Agora não é o momento. Eu quero um lugar mais confortável, amplo, onde eu possa convidar o maior número de pessoas para poder cultuar. Eu sei, mas agora não é o nosso momento. E tudo bem. Por quê? Porque a igreja de Cristo começou num cenáculo. Aí eu estava pesquisando sobre o cenáculo, não cabia 120 pessoas. Era o máximo, a superlotação. Aí quando eu li, eu falei assim: é igual ao auditório onde a gente se reúne. Praticamente esse mesmo número de pessoas numa lotação máxima. E tudo bem. Por quê? Porque tudo começou assim. Às vezes a pessoa está procurando uma grande estrutura, mas ela não quer palavra, ela não quer mudança, ela não quer transformação, ela não quer responsabilidade, ela quer um lugar confortável. Eu estava vendo sobre isso, que infelizmente os cristãos, um dos maiores erros que tem acontecido hoje no cristianismo é o cristão consumista. O que é o cristão consumista? Ele não quer frequentar uma igreja, ele quer frequentar um shopping. Por quê? Porque se não tem aquela estrutura de um shopping, você sabe que no shopping, se o banheiro está sujo, você reclama. Se não tem vaga, você vai embora e vai para outro shopping. Por quê? Porque você está preocupado com a estrutura, não naquilo que eles vão te oferecer. E quando nós falamos de uma igreja, a gente não pode, é claro, bispo, então quer dizer que o senhor não quer uma estrutura? Claro que eu quero, mas o princípio
principal não é isso. O que adianta existir uma grande estrutura se a palavra ali dentro é distorcida, se as pessoas são feridas, se as pessoas não são cuidadas, se a palavra de Deus não é ensinada conforme deveria ser. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É a mesma coisa que você ir num restaurante fast food, porque ele é rápido, ele é fácil, você passa com o carro, compra e vai embora, mas e a sua saúde ao longo prazo? Eu não digo nem a longo, a médio prazo. Às vezes é melhor aquele restaurante o quê? Onde tem um chefe de cozinha. O chefe de cozinha às vezes vai na tua mesa. É ou não é? O chefe de cozinha vai na tua mesa, o chefe de cozinha chega na mesa e ainda pergunta, está gostando? Está bom para você? Do que aqueles alimentos que às vezes são até prejudiciais para a sua saúde. Então vamos lá. O que é o Espírito Santo? O que significa o Espírito Santo? Qual o propósito do Espírito Santo? Como receber o Espírito Santo? E o que acontece na minha vida depois do Espírito Santo? Primeiro a gente tem que entender, como nós lemos em João 14, 26, que o Espírito Santo, quando nós falamos o Espírito Consolador, Jesus ele disse, eu irei, mas não vos deixarei órfãos, deixarei com vocês o Espírito encorajador, o Consolador, aquele que fala o coração dos homens, aquele que vai te guiar. Então quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e que pode habitar em qualquer pessoa. Para quê, bispo? Para consolar diante das lutas? Também. Mas quando a gente fala de consolador, às vezes o consolador ele se remete ao nosso pensamento dos dias atuais, do século 21, que é aquele onde nós nos refugiamos quando estamos enfrentando uma luta. É aquele onde nós vamos encostar a cabeça no ombro e chorar e desabafar diante das situações que a gente está vivendo. Só que o Espírito Santo, o Consolador aqui, que no grego chama Paracletos, ele não é só o Consolador, ele é o encorajador, é aquele que motiva, é aquele que fortalece, é aquele que te dá direcionamento quando você está literalmente perdido. Por isso que ele fala ao coração dos homens. Todos nós enfrentamos lutas. E quando temos o Espírito Santo e nós oramos ao Espírito Santo, sabe o que acontece? Ele vai te encorajar a se levantar, a se motivar, a continuar lutando, a continuar crendo. Por quê? Porque ele vai falar com você. Ele vai te encorajar. Ele vai te dar força quando o mundo se levantar contra você. Quando você enfrentar situações desesperadoras. É isso o Espírito Santo. O Espírito Santo fez o Senhor Jesus, que estava lá no Getsêmani, orando, estava ali derramando sangue, no momento de angústia, mas encorajou ele a cumprir o quê? A missão. Às vezes o que falta para muitas pessoas é entender o que significa o Espírito Santo. Vai ter momento que ele vai te consolar. Vai ter momento que você vai perceber um refrigério diante de tamanha tempestade. Mas pode ter certeza, para você ficar de pé nesse mundo, você não precisa só de conforto, você precisa de coragem, você precisa de força, você precisa de ânimo, esperança. E o Espírito Santo dentro da pessoa, ele proporciona tudo isso. É por isso que nós precisamos manter a chama do Espírito acesa. E como que a gente mantém a chama do Espírito acesa? Vida de oração, é o simples bem feito. Vida de oração e meditação da palavra todos os dias. Você vai manter essa chama acesa. Então o Espírito Santo não é um espírito qualquer que as pessoas dizem, eu tenho o Espírito Santo, ou eu quero ter o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É a essência de Deus dentro do ser humano. Para encorajar, para fortalecer, para motivar, para direcionar, para guiar suas decisões. Por que às vezes as pessoas estão perdidas? Têm conhecimento de coisas desse mundo, mas estão perdidas nas decisões da vida. Ausência do Espírito Santo.
Mas quando nós temos o Espírito Santo e nós mantemos essa chama acesa constantemente, diariamente, então ele vai conseguir o quê? Nos conduzir. Bispo, mas até agora eu não entendi porque o tema da pregação hoje, o barco em alto mar. O Espírito Santo ele veio como um vento impetuoso. Em hebraico, sabe o que significa? Sabe qual é o nome? Espírito Santo. Tem uma palavra até um pouco difícil, eu anotei aqui para não esquecer, que é Ruach Hadokesh. Fácil, né? O que é o Espírito Santo em hebraico? Que é a língua oficial da Bíblia? Ruach Hadokesh. Sabe o que significa Ruach? Vento. O Espírito Santo, já no passado, era representado por uma palavra que simbolizava vento. Em Atos 2, eles estavam reunidos em oração, cultuando, e vem como um vento impetuoso sobre todos e encheu todos eles do Espírito Santo naquele momento. É aí que entra o propósito. Qual é o propósito do Espírito Santo? O propósito do Espírito Santo é como cada um de nós nos vermos como um barco em alto mar. E o Espírito Santo, o vento. O vento faz o quê com um barco em alto mar? O vento ele direciona, o vento ele leva, mas tem hora que no meio da tempestade, daqui a pouco vem aquela brisa. O vento também traz o quê? Traz a calma. E nós precisamos entender, eu vou trazer essa analogia. Eu sou um barco em alto mar. Você já parou para analisar que o barco ele tem um porto seguro? Às vezes ele termina ali um trajeto, ele foi pescar e depois que ele terminou o propósito da pesca, ele vai para onde? Para o seu porto ficar em segurança. Ele fica amarrado, alguns eles ainda usam hoje em dia a âncora, ficam ali ancorados. Mas olha que interessante, barco não foi feito para ficar em porto seguro. Ele fica um momento. Mas daqui a pouco esse barco vai ter que ir para onde? Para alto mar. E para ele se mover em alto mar, ele precisa do quê? Do vento. Então vamos lá. O barco quem é? Sou eu. É você. Certo? O barco, cada um de nós. E o que é o vento que move o barco em alto mar? O Espírito Santo. Barco foi feito para ficar em porto seguro? Não, mas às vezes ele vai ficar. E o que é o porto seguro? O que é o porto? O que é você desejar ficar num porto seguro? É aquele momento que todo ser humano ele busca. É o momento onde você busca não ir para uma zona do desafio. É o momento onde você busca conforto, qualidade de vida, paz, sossego. Todo mundo vai ter um momento do porto seguro. Mas a realidade, você já parou para analisar que o momento do descanso não é a maioria do tempo da sua vida? Que o momento do lazer, do entretenimento, não é a maioria do tempo da sua vida? Você fica um pouquinho no porto seguro, no momento de descanso, no momento de relaxamento, mas daqui a pouco você tem que ir para onde? Para alto mar. Você fica mais em alto mar do que aonde? Do que no porto seguro. Então nós seres humanos necessitamos do Espírito Santo porque a nossa vida é mais em alto mar, é mais nos desafios, é mais nas tempestades, é mais nas lutas, é mais nas tentações para tentar te tirar da presença de Deus do que no momento de segurança. Essa é que é a realidade. E muitas pessoas desprezam o vento do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida delas, e é por isso que o barco naufraga, é por isso que se perdem em alto mar, é por isso que ficam completamente desesperados. Quem já esteve em alto mar sabe, você não vê terra firme
para um lado, para trás, para lugar nenhum. Se você não tem algo que te direciona, você está perdido. Você pode morrer em alto mar, você pode ficar perdido dias em alto mar, você pode ficar perdido semanas em alto mar, você pode ficar perdido meses em alto mar, porque não houve uma direção. E nós precisamos do Espírito Santo. Esse é o propósito dele, te guiar, te encorajar, te dirigir. Mas o nome já diz, Espírito Santo. Espírito de Deus. Então qual é o maior propósito do Espírito Santo? É só te guiar, só te direcionar, só te fortalecer diante desse mundo? Não, você tem que entender que tudo aquilo que ele vai fazer, ele tem como base a santidade. Ele tem como base o quê? A santidade. Então, se ele vai te direcionar a tomar decisões, mas com base no quê? Numa vida de santidade. Ele vai te direcionar no seu trabalho, a você ter uma vida de prosperidade, ele vai iluminar o teu caminho, ele vai te abençoar, mas nunca se esqueça, o Espírito Santo nunca vai te dirigir a você prosperar, a você ganhar dinheiro, a você ter riquezas, e tudo isso te afastar da presença de quem? De Deus, porque ele sempre vai ter uma base na missão e no propósito dele na sua vida, santidade, porque o Espírito é o quê? É santo. O Espírito é santo. E pelo Espírito ser santo, ele jamais vai te conduzir a algo que esteja distante da santidade. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Elas querem o poder, mas, Atos 1:8, mas recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo. Mas que poder é esse? É o poder de você dizer não quando a tua carne está querendo dizer sim. É o poder para você se levantar e ficar de pé quando os problemas querem te derrubar, quando as lutas querem te fazer cair. É o poder de você reagir diante de toda e qualquer circunstância para te afastar do Senhor Jesus. Ah, mas eu não consigo mudar, é o meu jeito, eu sou assim, eu nasci assim, já tenho meus 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, não vou mudar mais. Mas quando você toma uma decisão de buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar o poder de se tornar uma nova criatura. Ah, bispo, mas eu já estou no evangelho há muito tempo, eu sou cristão desde o berço. Mas às vezes você ainda não é uma nova criatura. Bispo, mas eu não consigo. Então busca o poder do Espírito Santo que vai fazer o seu barco entrar no plumo e ser navegado para onde Cristo quer que você seja. Amém? Para uma vida de santidade. Esse é o maior propósito do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, no cenáculo, e encheu aquelas pessoas? Porque ele queria, agora vocês estão prontos para levar a minha mensagem. Quer dizer, tem um propósito. Você acha que o Espírito Santo, o propósito dele é o quê? Curar a pessoa que está doente? Só isso. O propósito do Espírito Santo é uma pessoa conseguir pagar sua dívida. É só isso. O propósito do Espírito Santo é um casamento que estava destruído, ele restaura o casamento. Só isso? Não. Depois disso, depois de tirar você da tempestade, tem um propósito. Foi o que aconteceu com essas pessoas aqui. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam completamente afundadas no pecado, no erro, foram restauradas por Cristo. Agora, o Espírito Santo vem com um propósito. Qual é o propósito? Levar a mensagem dele. Você já parou para analisar que o barco, ele resgata pessoas que naufragaram? O barco resgata. Nós temos que ser essas pessoas que vamos resgatar outras. Nós vamos ser aqueles barcos que saem também para quê? Para trazer o mantimento. Isso é normal. Você vai para o trabalho, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar da sua casa, mas em primeiro lugar, entenda, você, esse barco, no meio desse mundo, totalmente perdido, você só vai conseguir ficar de pé e ser guiado à verdade se você tiver o Espírito Santo. Bispo, mas como eu recebo o Espírito Santo? Você precisa pagar para ter o Espírito Santo? Você precisa dar dinheiro para ter o Espírito Santo? Não. O que você precisa para ter o Espírito Santo?
Sabe o que você precisa? Uma só palavra: arrependimento. E o que é o arrependimento, bispo? Arrependimento é mudança de direção. Você está vivendo uma vida e você entendeu. Você entendeu através da sua vida de oração, você entendeu meditando na palavra que a vida que você está levando, ela precisa mudar de direção. Então você se arrepende. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais fazer isso que eu faço. Eu não quero mais tomar essas decisões. Eu não quero mais tomar e ser essa pessoa completamente distante da presença e da vontade de Deus. Então eu me arrependo. Eu mudo de direção. E quando eu tomo essa decisão de me arrepender, de não ser mais uma pessoa dissimulada, fingida, religiosa, que vive na prática do erro, do pecado, tem coisas. Bispo, mas como que eu vou saber se eu estou errado? Ora, o Espírito Santo pede para ele te mostrar. O maior interessado em te revelar o que você precisa mudar, quem é? É o próprio Deus. Sabe por quê? Porque à medida que ele habitar em você, você vai ser esse barco que não fica mais perdido no meio da tempestade, porque às vezes você fica perdido porque está sem o vento para te guiar, para te conduzir, para te acalmar no meio das lutas. Enquanto você não entender como que eu vou buscar algo que eu não entendo, o motivo dele está na minha vida. Porque quando eu entendo o poder de Deus dentro de mim, o poder de Deus e a grandiosidade de ter o Espírito Santo diante de mim, então eu tomo uma decisão de me arrepender. Me arrepender de quem eu fui até hoje, me arrepender das decisões que eu tenho tomado, me arrepender dos pecados que eu tenho cometido, das falhas que eu tenho tido. Eu sou perfeito? Não. Mas quando eu entendo que eu preciso mudar e eu tomo essa decisão, então você está pronto para ter o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo ele não vem sobre uma pessoa que vive na prática dos erros. E o Espírito Santo mostra. Ele mostra. É só você pedir, só você ser sincero, abrir o coração. A gente não está aqui para condenar ninguém. Mas nós estamos aqui para te mostrar o caminho, esse vento que vai te guiar, esse vento impetuoso que pode te guiar a ter essa vida nova. A questão é que muitas pessoas elas vivem desprezando a presença de Deus dentro dela. Por quê? Porque ao invés dela buscar a alegria do Espírito Santo dentro dela, ela diz assim: eu preciso beber para me alegrar. Eu preciso usar algum tipo de ter algum vício, porque quando eu tenho aquele vício eu me alegro. Sem aquele vício eu tô vazio. Então as pessoas elas preferem, infelizmente, elas desprezam a Cristo, elas preferem coisas momentâneas, ilusórias, passageiras, do que a presença de Cristo todos os momentos dentro dela. Você vê que interessante. Deus ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém a se arrepender. Ele obriga? É uma decisão pessoal. Ele obriga alguém a colocar Jesus como primeiro da sua vida? Ele não obriga. Se as pessoas entendessem o poder que está em cultuar a Deus. Todo mundo aqui levanta cedo durante a semana para o trabalho, não levanta? Mas por que eu posso ter? Eu faço tudo para ter dinheiro. Mas quando se trata de buscar a presença de Jesus, não, deixa para depois, amanhã, semana que vem. Por quê? Porque as pessoas não entenderam o que é o poder do Espírito Santo. Elas tratam Jesus como se fosse um mero atendedor de pedidos e não o Deus da vida dela. Ela não entendeu a necessidade. Eu não consigo viver nesse mundo. É o barco no meio do mar. Eu estou perdido. Se não estiver ventando, eu estou perdido. Eu vou ficar como um náufrago, desorientado, sem saber para onde ir. Eu preciso do vento para ter vida. Olha que interessante, lá em 1 Samuel, a Bíblia relata que
Davi foi escolhido, não precisa abrir não, só para a gente entender. Que Davi foi escolhido como o rei de Israel. Ele cuidava das ovelhas do pai, ele tinha vencido o urso, ele tinha matado o leão que tentou tocar nas ovelhas do pai, e Deus escolhe ele pelo espírito que ele tinha, pela disposição que ele tinha a agradar a Deus em cuidar das ovelhas. Deus olhou e falou: imagina esse homem cuidando de quem? Do meu povo. Aí o profeta Samuel vai na casa do pai dele, de Jessé, na frente dos irmãos, consagra Davi como novo rei de Israel, e naquele momento o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Quem foi Davi depois do Espírito do Senhor? Davi, depois do Espírito do Senhor, venceu o gigante, se tornou um dos melhores guerreiros do exército de Israel, depois se tornou rei de Israel. Mas olha que interessante, Davi pecou sendo rei, mesmo tendo o Espírito de Deus. Ele pecou. Mas logo que ele entendeu o pecado que ele havia cometido, o que ele fez? Se arrependeu. Bispo, eu tendo a presença de Deus na minha vida, então eu nunca mais vou cometer nenhum erro? Não. Pode ser que você cometa. Mas quando você entende o que você pode estar perdendo, você logo se arrepende e você recomeça a sua vida com Deus. Você não se entrega. Quem foi o Espírito Santo com Pedro? Aquele que negou Jesus o quê? 3 vezes. Aquele homem, depois de receber o Espírito Santo, se tornou o líder da igreja primitiva, um dos maiores pregadores do Evangelho, aquele que semeou o Evangelho em tantas pessoas. E quando ele foi preso para ser morto, ele não aceitou ser crucificado como seu mestre, o Senhor Jesus. Ele falou: pode me colocar de cabeça para baixo. E ele foi crucificado e morto de cabeça para baixo. Aquele homem covarde, com o Espírito Santo, não temeu nem o quê? Nem a perseguição, a prisão e nem a morte. Um homem que sem o Espírito Santo havia negado o próprio Senhor Jesus, o seu mestre, por 3 vezes. Então não adianta. Quando nós entendemos que o Espírito Santo é esse vento impetuoso, que nos traz consolo no momento das lutas, que nos traz direcionamento, que leva o nosso barco, a nossa vida ao lugar certo, e que às vezes nós vamos ter o porto seguro, que é o momento onde não vai ter nenhuma luta, nenhuma guerra, nenhum momento difícil na nossa vida, mas a maioria da nossa vida não é o porto seguro. A maioria da nossa vida, às vezes de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, é o quê? É luta de manhã, é luta à tarde, é batalha à noite. E sem o Espírito Santo nós vamos cometer, às vezes, até uma besteira, até uma bobagem. Por quê? A ausência da presença de Deus. E como ter? Eu pago para ter? O que Jesus ele quer de nós? A sua vida, o seu arrependimento, a sua entrega. Porque eu me arrependo, porque eu sei quem Ele é e a importância dele na minha vida. E qual é o propósito dele na nossa vida? Acima de tudo, é só dar força? É só dar direcionamento? É só encorajar você a continuar firme na presença dele até o último dia? Não, acima de tudo, que você viva uma vida de santidade. Mas entenda uma coisa: depois que o Espírito Santo fizer morada em você, e você for dirigido por ele, tudo será diferente. O que vai mudar, bispo? A minha vida vai mudar? Não, você vai mudar. Você vai se tornar uma outra pessoa. E você vai cumprir o propósito dele nessa vida. Amém? Pode ter certeza. Deus ele não muda pessoas só por mudar. Ele muda com propósito. Deus não trouxe você aqui para ouvir isso e você sair daqui dizendo assim: eu vou continuar vivendo a minha vida. Não. Que a partir de hoje exista um arrependimento sincero e real dessa nova vida que você deve ter em Cristo. Bispo, mas eu não consigo mudar. É aí que vem o Espírito Santo. A partir do instante que você decide mudar, que você decide se arrepender, fica tranquilo, porque é Ele que vai te ajudar nesse processo.
Amém? O Espírito Santo vem só para você falar em línguas estranhas? Só para você dizer que tem o Espírito Santo? Não, para ele te dar uma nova vida. Mas essa nova vida vai ter um propósito. Nunca se esqueça disso. E o propósito vai ser o quê? Aonde você estiver, que o Evangelho seja semeado. As pessoas vão ter que olhar em você e vão ter que ver uma pessoa diferente. Nós vamos espalhar o Evangelho de Cristo, não só falando, com a nossa própria vida. Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Bispo, o que eu faço agora? Eu te oriento. Se precisar se arrepender de alguma coisa, aproveite esse momento para se arrepender. Entenda, nós somos um barco em alto mar. E sem o vento do Espírito Santo para nos guiar, nos dirigir, nos acalmar no meio das tempestades, a gente está perdido. O mundo está completamente perdido. Já parou para analisar como as pessoas estão sem direção? As pessoas estão sem direção. Às vezes você diz assim, bispo, eu estou sem direção. Eu não sei como lidar em certas situações. E tudo bem. É você chegar diante do Senhor Jesus e falar, eu quero o teu Espírito. Eu quero o teu Espírito. Quantas pessoas que eu já aconselhei, que elas, não, você tem o Espírito Santo? Tenho. Mas aí quando você vai ver o comportamento da pessoa, é completamente contrário ao que deveria ser um cristão. E sabe qual é o maior problema? A pessoa que às vezes ela se acomoda ou se acostuma a dizer que tem o Espírito Santo, mas a vida dela não mostra isso. O comportamento não mostra isso, o amor pelo próximo não mostra isso, o dia a dia da pessoa não demonstra isso. Eu já falei, a gente vive num mundo frio. Já parou para analisar coisas simples? Às vezes eu fico aqui na entrada esperando para o horário do culto e as pessoas passam assim, as pessoas nem olham e eu já sou meio cara de pau nisso. Aí eu, bom dia! Aí a pessoa olha. Tem gente que às vezes dá um sorriso bonito que você olha assim e você fala, poxa, você vê, mas ela está tão acostumada com a frieza do mundo que ela se isola numa realidade alternativa. Então que nós possamos não só buscar o Espírito Santo para resolver os nossos problemas, mas que nós possamos ter o Espírito Santo em nós para que nós venhamos cumprir o propósito dele nesse mundo também. É claro, tudo há de mudar dentro de você. É impossível a presença do Espírito Santo entrar na vida de alguém e a vida da pessoa continuar a mesma coisa. É impossível. E ninguém vai precisar ficar dizendo para você o que você tem que fazer. O Espírito Santo vai o quê? Vai te guiar, vai te conduzir. O Espírito Santo vai te dirigir, vai dirigir esse barco. Porque às vezes esse barco está naufragando. Tem barco que está perdido no meio do mar. Tem barco que só quer o porto seguro. Mas barco não foi feito para ficar parado. A nossa vida não foi feita para ficar estagnada. Então que a partir de hoje, o Deus que desceu no monte no passado, hoje Ele quer fazer presença em pessoas. E que você seja essa pessoa. Mas primeiro, não se esqueça, se arrependa. Se arrependa. E o arrependimento é só você falar dos seus erros para Cristo? Não, é você tomar a decisão e falar, meu Deus, me ajuda. A partir de hoje, eu quero ser outra pessoa. A partir de hoje, eu quero viver de acordo com a sua vontade. Amém? Que o Espírito Santo vai fazer morada na sua vida. Tem muita coisa sobre o Espírito Santo que a gente gostaria de ensinar. Hoje, começa. A gente vai estar falando, ensinando vocês, que eu tenho certeza que essa sede tem que nascer em você. E agora é o momento de você orar. Apague as luzes, por favor. Isso. Feche os seus olhos. É o momento de você agora se conectar com Ele. Se precisar se arrepender, se arrependa. Se arrependa. Pode ter certeza que hoje você vai ter uma experiência com Ele.
Em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, somos imperfeitos, somos falhos, mas queremos, meu Deus, esse vento impetuoso dentro de nós. Somos como um barco em alto mar, mas muitos barcos estão perdidos em alto mar. São pessoas que estão sem direção, sem saber o que fazer, perdidas na sua vida, dentro da própria vida se perderam. Estão tentando buscar refúgio em coisas passageiras, momentâneas. É aquela alegria que dura pouco tempo. É aquela alegria que se perde com muita facilidade. Mas nós estamos aqui, meu Deus, na Tua presença, porque se existe algo que essa pessoa tem feito, uma falha, um desvio de caráter, de conduta, um pecado, seja o que for, fala para Jesus aí agora. Fala para o Senhor: Jesus, eu quero deixar tudo isso. Eu me arrependo de quem eu tenho sido. Fala para o Senhor Jesus que você se arrepende de quem você estava sendo até então. Fala para Ele: meu Pai, eu quero mudar de direção. Eu sei que não vai ser da noite para o dia, eu sei que não vai ser rápido, mas eu tomo essa decisão hoje, porque eu quero a Sua presença, porque eu desejo o Seu Espírito. Se você se sente como um barco perdido no meio do mar, fala para Jesus: eu estou perdido, eu preciso desse vento do Teu Espírito a me conduzir, a me guiar. E como o Espírito é santo, tudo aquilo que o Senhor guia, que o Senhor conduz, nos leva a vivermos em santidade. Então que esse arrependimento seja sincero, que esse arrependimento seja verdadeiro. Fala para Ele: meu Pai, eu sei que eu posso evoluir, que eu posso melhorar, que eu posso crescer como cristão, como filho de Deus, mas tem muitas vezes na nossa vida que nós deixamos a desejar. Nós deixamos a desejar tanta coisa. Nós deixamos a desejar. Quantas vezes nós poderíamos ter orado mais e a gente não orou? Quantas vezes a gente poderia ter perdoado e a gente não perdoou? Quantas vezes a gente poderia ter meditado na Sua palavra e a gente não meditou? Quantas vezes nós poderíamos ter praticado e nós não praticamos o que o Senhor ensinou? Somos falhos, meu Pai. Somos míseros pecadores. E nós necessitamos da Sua presença, do Teu Espírito. Ah, meu Pai, até aqueles que já entregaram a vida a Ti, aqueles que têm Te buscado, precisamos ainda evoluir muito. Precisamos melhorar como cristãos, como filhos do Senhor. Então vem, Jesus,
com a tua presença. Vem, Jesus, com teu Santo Espírito, pois nós necessitamos de ti. Fale para o Senhor Jesus que você deseja a presença dEle. Fale com o Senhor Jesus que você necessita do Espírito dEle. Fala para Ele: meu Pai, eu quero a Tua presença. Eu preciso desse Consolador. Eu preciso do encorajador. Eu preciso desse vento impetuoso que vai acertar, meu Deus, o meu caminho, a minha vida, como um barco no meio do mar, que quando levanta a vela, meu Deus, o vento guia, o vento leva, o vento acalma. Então nós necessitamos da tua presença. Vem, meu Pai, porque nós estamos decididos a tê-lo em nossa vida, em o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Busque a presença dele aí agora, e ele se fará presente na sua vida. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então agora chame a Ele, chame o Espírito Santo. Fala: meu Deus, eu preciso de ti, eu preciso da sua presença. Eu sei que o Senhor tem um propósito maior. Então, meu Deus, que nós possamos fazer parte desse propósito do Senhor, que nós venhamos fazer parte desse propósito divino, da sua presença, do teu Santo Espírito. Fala para Jesus: vem, porque eu preciso de ti. Fala para Jesus: eu necessito do Senhor. Vem, meu Pai. Convida o Espírito Santo a fazer morada na sua vida. E se você já o tem, então que essa chama seja fortalecida neste momento. Ah, meu Pai, nós te adoramos, te pedimos, te exaltamos. Vem, ó Deus, porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem a tua presença nós não temos o porquê de estarmos aqui. Te adoramos, ó Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor, meu Pai, é a nossa paz, a nossa força diante das inúmeras tempestades da vida. Então vem, meu Pai, chame o Espírito Santo a fazer morada na sua vida. Diga: vem, porque eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu necessito do teu Espírito em mim. Vem, meu Pai, te adoramos, ó Espírito Santo, te rendemos graças e louvores, pois o Senhor é o nosso tudo, é a nossa esperança. Nós já tentamos, meu Pai, tentamos esse mundo sem o Senhor, tentamos,
E aonde isso nos levou? Nos levou à depressão, nos levou à frustração, nos levou a vícios. Nós tentamos viver sem a sua presença. Fale com o Senhor Jesus o quanto Ele é importante para você. Aproveite esse momento e fala para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Porque nós tentamos viver sem o Senhor por muito tempo. Mas depois nós reconhecemos que só foi tempo perdido. Reconhecemos que sem a sua presença, sem o teu Santo Espírito, nós não temos vida. Aleluia. Te adoramos, meu Pai. Bendito seja o teu santo nome. Convida Ele a fazer morada na sua vida. Fala para Ele, declare a Ele quão importante Ele é. Eu vou desligar o meu microfone agora, porque agora é o momento de você falar com Ele. Aproveita esse momento. Aproveita essa chance. Venha, Espírito Santo, pois Tu és o nosso Salvador. Às vezes é como um barco em alto mar. Tem momentos que o que a gente precisa não é de um vento forte, mas é a brisa para nos acalmar. Mas tem momentos que a gente precisa de um vento forte para nos encorajar. Encorajar a continuar. A continuar na sua presença. Eu não sei que momento essa pessoa está vivendo. Mas eu sei que o Senhor é perfeito. Que o Senhor é perfeito. Te adoramos.
consola, o encoraja, auxilia, caminha. Seja o nosso advogado, seja o nosso Senhor. Vem, meu Pai, porque nós queremos espalhar o Teu perfume aonde nós estivermos. Nós queremos que as pessoas percebam a Sua presença. E eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está trazendo consolo a quem estava na tempestade. E eu creio que o Senhor está encorajando aqueles que estavam sendo tentados. Vem, meu Pai, te adoramos. Vem agora. Como todo ser humano, faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta se eu não te receber. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te conhecer? Senhor Jesus, Senhor Jesus, me batiza com Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde for. O teu amor, Senhor Jesus, me batiza com Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde for e levar até os confins da terra o teu amor. seja cheio do Espírito Santo, seja tocado pela presença dele. A esperança no dia mau é o encorajamento do Espírito Santo em você. A paz no meio da tempestade é o vento do Espírito Santo acalmando a tua alma. A direção quando você estava perdido é o Espírito Santo te colocando no caminho certo. Te adoramos, te adoramos. Vem, meu Pai, com a tua presença, com o teu Espírito, pois sem o Senhor nós não somos absolutamente nada.
nós nos rendemos a Ti, todo o nosso ser, todo o nosso viver. Queremos o Senhor em nossa vida, todos os momentos. E se em algum momento, meu Pai, nós tropeçarmos, se em algum momento nós errarmos, se em algum momento nós Te entristecermos, nós vamos nos arrepender, nós vamos nos reerguer, pois não queremos ficar sem a Tua presença, pois nós não queremos ficar sem o Teu Espírito. Desejamos o Senhor toda a nossa vida, todo o nosso ser. Te adoramos, Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim Tua natureza, para que eu possa contemplar Tua grandeza, ser a Tua testemunha onde for, e levar até os confins da terra no Teu amor, Senhor Jesus. Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim Tua natureza, para que eu possa contemplar Tua grandeza, ser a Tua testemunha onde for, e levar até os confins da terra no Teu amor. Como todo ser humano, faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me faz entender que de nada me adianta se eu não Te conhecer. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver Tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é Te receber? Senhor Jesus, Senhor Jesus, me batiza com o Espírito e faz nascer em mim Tua natureza, para que eu possa contemplar Tua grandeza, ser a Tua testemunha onde for, e levar até os confins da terra o Teu amor, e levar até os confins da terra o Teu amor. Diga graças a Deus, bem forte. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele merece. Graças a Deus. Amém?
Vão ter dias de tempestade? Muitos. Lutas? Muitos. Mas com o Espírito Santo, com a presença do Senhor Jesus, nós não vamos só suportar, nós vamos superar, passar por tudo isso e vamos cumprir o maior propósito dele, que nós venhamos ser a própria carta de Cristo. Tem muita gente que lê a Bíblia com o seu comportamento, sabia? Às vezes a pessoa diz assim, eu lembro de uma vez uma mãe que ela disse assim: me falaram que se meu filho não crescer no departamento Kids da igreja, ele vai se perder no futuro. E eu falei: não tem nada a ver. O seu filho pode se perder no futuro se você, mãe, se você, pai, não for cristão e não for o bom perfume de Cristo dentro da sua casa. Aí sim. Aí sim. Então você vê que nós temos uma missão: levarmos Cristo onde formos. Mas para isso, arrependimento sincero, Espírito Santo, para que nós possamos cumprir essa missão. Não dá para pular etapas. Amém? E é isso que nós queremos. O trabalho da Igreja Vida na Rocha é esse: é levar as pessoas a construir uma vida com Deus. Eu sei que não é, às vezes, para muitos, não é o discurso que elas querem. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a fazer de Jesus o seu solucionador de problemas. Então Jesus é aquele chaveirinho que ela pendura e ela só usa quando ela precisa. Ele não é o Senhor da vida dela, né? Muitas pessoas não querem construir uma vida em Cristo, elas querem ser beneficiadas por Ele só. Então a missão e a visão do trabalho da Igreja Vida na Rocha é esse: é fazer de vocês cristãos maduros, cristãos filhos de Deus, que tenham um relacionamento saudável com o seu Pai, com o seu Senhor. É muito triste quando a gente vê pessoas que às vezes frequentam igrejas há 5, 10, 15, 20 anos e elas não conhecem a Bíblia. Elas tratam a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa. Leem versículos: ah, que maravilha, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Ai, que maravilha. Mas fazer de Jesus e da presença de Deus o esconderijo da sua vida, ela não quer. Está entendendo? Então a gente precisa, é claro, com Cristo a gente resolve problemas que a gente não consegue. Por isso o culto de celebração domingo vai ser culto do quê? Culto do poder, mas da palavra. Então domingo que vem, o último domingo do mês de maio, dia 31, nós vamos clamar. Pode trazer os seus problemas. Primeira oração, nós vamos invocar o poder, mas depois a gente vai se conectar com a palavra e com a presença. Amém? Então você tem um café 3C, né? Domingo vai ser os 3P: poder, palavra e presença. O 3C foi minha esposa que inventou, né? Que é o café, coco e canela. O 3P foi inspiração de Deus para a gente agora, então. Então domingo, poder, palavra e presença. Amém? Vocês estão bem? Amém, graças a Deus. Então, antes da bênção final, vamos apresentar ao Senhor Jesus nossos dízimos, nossas ofertas, nossos votos. Não se esqueça, nós estamos lutando para comprar as cadeiras. O que a gente vai fazer? Eu acho que eu já falei, mas eu vou reforçar. Nós vamos fazer em etapas. Como a gente está negociando o espaço onde nós vamos colocar a igreja, e é uma negociação que às vezes demora, a gente está, né, tem aquela guerra de imobiliária com respeito a fiador, porque se não tem fiador, tem que ser o calção, e o calção são 3 meses antecipados, e a gente, ao invés de pegar 3 meses, a gente prefere pegar esse valor e fazer na reforma, né? Altar, pintura,
a porta de entrada da igreja ou coisa do tipo. Então a gente está nessa guerra. Por isso que eu falo, vocês estão orando? Estão orando mesmo? Quem está orando para dar tudo certo? Estão orando mesmo? Então ora, todos os dias. Inclua esse projeto que não é nosso, é de Deus, mas que você faz parte. Amém? E nós estamos agora qual é a primeira fase? A primeira fase é a gente comprar as cadeiras. A gente está lutando para conseguir encontrar. A gente encontrou um fornecedor que a base do valor da cadeira é R$100. A gente está lutando para encontrar, né? Quando tiver com valor em mãos, a gente encontra um preço melhor, né? Então a gente está comprando 400 cadeiras. Quando eu digo estamos comprando, primeiro a gente tem que ter o valor para comprar. Aí depois a gente vai para o som, que aí o som a gente também está terminando os orçamentos para também ter um preço bom do som. E depois vai ser a adequação da igreja, a reforma, para a gente poder inaugurar dentro em breve. Amém? Mas, bispo, por enquanto já tem um lugar, estamos em negociação. E eu vou avisando vocês. Eu não vou falar onde é, eu não vou falar o que é, o local que é, porque quando tiver certo eu falo. Porque se não for esse, só para você ter uma noção, a gente já sentou para conversar uns 3. E não foi os 2 primeiros. E se for esse terceiro, amém. E se não for, a gente arruma o 4. Entenderam? Vai ser aquilo que Deus ele quer que seja para esse início. E como diz, e a gente estava falando Zacarias 4:10, Deus se alegra em ver a obra começar. O que a gente não pode é, diante das dificuldades, parar. Tem dificuldade de recurso? Muito. É por isso que a gente está fazendo etapas. Se a gente tivesse condição, a gente já comprava a cadeira, já pagava os 3 meses de calção, a gente já estava no lugar. Mas não tem recurso para isso. Então a gente vai fazer em etapas. Amém? Primeiro as cadeiras. A cadeira é mais ou menos desse modelo. E eu já experimentei algumas. Se torna bem confortável. E o preço médio é R$100. A gente está comprando 400, 250 para cá e 150 em média lá para o Espírito Santo, onde a gente também está plantando o trabalho da igreja lá, tá? Então, você que, fora os seus dízimos, as suas ofertas, você quiser doar 1, 2, 3, 4, 5, 10, então, quando a gente tiver com o valor certo, aí eu falo para você, gente, já compramos as cadeiras, vai chegar. Aí agora a gente vai para o som, tá bom? Então, por enquanto, essa missão nossa é das cadeiras. Quanto antes a gente comprar, mais rápido a gente vai para o som e depois, em nome de Jesus, para a reforma do nosso espaço. Graças a Deus. Espírito Santo, meu Deus, eu oro porque dízimo, oferta, doações é bíblico. Nós não temos medo, receio nenhum de falar sobre isso. E eu tenho certeza que o Senhor, da mesma forma que essa pessoa está suprindo a tua obra que está começando, o Senhor mesmo disse na sua palavra, Deus se alegra com a obra que se inicia. E a gente não pode desprezar os pequenos começos. A gente pode estar começando aos olhos dos homens pequeno, mas a missão ela é grande, é extraordinária. Então abençoa a vida dessas pessoas, dos dizimistas dessa obra, dos ofertantes, daqueles que têm feito suas doações. Abençoe os trabalhos sociais, abençoe, meu Deus, esse projeto que nós estamos agora nessa primeira fase da compra das cadeiras, que nós possamos levantar os recursos, porque só de cadeira aproximadamente R$40 mil. Então, meu Deus, levanta aqui pessoas que dentro em breve, sozinhas, elas vão patrocinar uma fase do trabalho da igreja. Abençoe a mão delas. Hoje pode ser que a semente dela seja pequena aos olhos humanos, mas com certeza vai dar muito fruto. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E quem crê, diga assim seja. Graças a Deus. Amém? Em nome de Jesus, dentro em breve você sozinho vai chegar e falar assim: bispo, Deus me abençoou, estou pagando uma fase sozinho. Porque essa primeira fase das cadeiras são 40 mil, do som a média 50 mil. E a reforma eu ainda não sei. Mas só a porta, só para você entender, só a entrada, assim, a porta de vidro, drywall, que vai fazer a divisória da entrada, só isso, é uma média de 30 mil.
Então é por isso que nós oramos de manhã, de tarde e de noite, para Deus abençoar todos os dizimistas, ofertantes, todos aqueles que têm sido colaboradores e apoiadores dessa obra. Amém? Deus vai te abençoar, sem peso. Deus vai honrar. Amém? Por quê? Porque tem um propósito sobre o que Deus vai fazer chegar nas mãos de vocês. Amém? Se você trouxe seus dízimos, votos, ofertas em envelope, você gostaria de colocar aqui, tem a maquininha, tem o QR Code para você abrir o aplicativo do seu banco, e você que está online, tem o link para você poder colocar. Deus abençoe a todos de todas as partes do mundo que têm feito doações. Nós temos orado por todos vocês. Vocês fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Amém? Dentro em breve a gente vai visitar estados e países também para realizar cultos. Graças a Deus. Amém? Então, sai do seu lugar, venha honrar a Deus. Se você precisar chegar aqui perto por conta do QR Code, fique à vontade para você apresentar sua fidelidade a Deus. Se precisar colocar no alforje, a maquininha tem aqui. Venham cantando e venham com alegria. Em nome de Jesus, vamos lá. Celebrarei A ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Se você precisa do envelope para trazer no próximo domingo, dia 31, encerrar o mês plantando, fique à vontade, receba o envelope que você assim deseja. Trazer seus dízimos, votos e ofertas. Vamos lá. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Vamos realizar a oração e a bênção final. Domingo que vem, 9 da manhã, aqui presencial, e quem está online, às 18 horas, nosso culto, poder e palavra e presença. Amém? Vamos orar e dar a bênção final a cada um de vocês. Estendam suas mãos. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento na sua presença. Que o Senhor possa abençoar de uma forma extraordinária essas famílias, esses lares, essas casas. Que a tua presença possa, meu Deus, ser espalhada onde quer que elas forem. Que não seja nada forçado. É como o fruto da árvore, ele é natural. E que a tua presença possa estar sobre cada um de nós, dentro, em nós. E venhamos manter esse relacionamento com o Senhor para manter a sua presença em nossa vida. Abençoe essa semana que se inicia. Abençoe, meu Deus, os dizimistas, ofertantes, aqueles que são os apoiadores dessa obra. Abençoe aqueles, meu Pai, que tem patrocinado esse espaço que nós temos realizado, o culto aos domingos. Que o Senhor Deus esteja presente na vida de cada um deles. Oremos a oração que nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Estenda as mãos. De segunda a segunda, 6h26 da manhã, tem um café com sabedoria, nosso devocional, todos os dias.
Segunda-feira e quarta, 8 da noite, tem culto. Segunda é a conferência Sabedoria para Prosperar. A gente está falando numa série de mensagens da mentalidade dos vencedores. Semana passada a gente falou de Neemias. Amanhã eu vou falar de outro vencedor. Não, semana passada foi Josué. Só para ver se você estava esperto. Aí eu já entreguei quem eu vou falar amanhã. Mas talvez eu mude. Então a gente vai falar sobre esses exemplos. E quarta-feira é o culto da palavra dos firmados na rocha. Amém? Tudo pelo nosso canal do YouTube. Graças a Deus, valeu a pena ter participado hoje do culto. E vai valer sempre. Porque somente Ele é minha rocha e minha salvação. É a minha fortaleza e não serei abalado. Cristo é a nossa rocha. Salmo 62, versículo 6. Deus abençoe vocês. Dá um beijo na sua família. Uma extraordinária semana. A todos sucesso, paz e prosperidade. Vão com Jesus. Deus abençoe. Eu queria falar 2 minutinhos com os voluntários ali na mesa da comunhão. Tá bom? Mas todos podem participar. Fiquem à vontade.